nesse vídeo nós vamos ver o cadastro de usuário e suas permissões de acesso. Para isso, nós vamos acessar o Iris Cadastro e o usuário padrão do Iris, assim que é realizada a instalação, você vai utilizar o admin com a senha 1234. Assim que aberto o aplicativo, a gente vai vir aqui no menu Arquivo e Manutenção de senhas. É nessa janela que a gente vai poder criar novos usuários, criar novos grupos e definir permissões. Atualmente, por padrão no sistema, já é criado um grupo chamado Administração e um usuário Admin. Se a gente quiser alterar a senha do admin, a gente vai digitar a senha dele aqui, no caso, vamos colocar uma senha 123456, redigitar a senha e vou salvar. A senha do admin foi redefinida. Eu quiser criar um novo usuário dentro do grupo administração, então veja aqui, ó, grupos administração é o que está selecionado, e vou criar um novo usuário chamado supervisor, com a senha 1234, somente para teste. O campo observação é se eu queira colocar alguma observação sobre o seu usuário, se ele é temporário, se ele é definido um usuário específico para alguém, eu posso usar esse campo como eu bem entender. E vou salvar o nosso usuário supervisor. Então, ambos o usuário supervisor e o admin estão dentro do grupo administração. Quero criar um novo grupo de operadores. Aqui embaixo eu tenho um campinho novo grupo e vou criar um grupo chamado operação ou operacão. Vou salvar e agora o grupo operação está criado. Então eu tenho dois grupos. Quero criar um usuário dentro do grupo de operação. Eu vou selecionar o grupo operação, vou clicar no botãozinho de adicionar um novo item e vou criar o meu usuário chamado operador. Com a mesma senha 1234, apenas para fins de teste. Ok? Então agora nós temos o usuário operador, o usuário supervisor e o usuário admin. Cada um desses grupos eles podem ter os seus menus alterados. Menos o grupo de administração, por ele ser padrão do sistema, a gente não consegue alterar menus e tabelas que o usuário pode ver. Então todos os usuários dentro do grupo de administração, o sistema entende que são administradores do sistema, então eles têm todas as permissões. Tá? Então, se eu quero criar um usuário que ele tem algum tipo de limitação, eu preciso obrigatoriamente criar um grupo e dentro desse grupo criar um usuário para que eu possa definir então as permissões deste usuário, tá? Ou melhor, deste grupo. As permissões dos sistemas elas são aplicadas a grupos e não a usuários. Então, todos os usuários que estiverem dentro do grupo operação vão ter as mesmas permissões. Eu quero uma permissão diferente para cada um dos meus usuários, eu vou criar grupos diferentes para cada um deles. Ok? Então, vamos definir algumas permissões diferentes para o nosso grupo operação. Eu posso vir aqui, então, selecionando operação, clicar aqui no menuzinho Menus e limitar algum menu para o meu usuário operador. Então, por exemplo, se eu tirar aqui o menu de manutenção de senha e visualizador de logs, quando eu fizer login com o usuário operador, aqui no meu menu arquivo, referente a esse menu arquivo, vai sumir a opção de manutenção de senhas e o visualizador de log. Tá? Dentre todos os outros menus dos sistemas e aplicações. Por exemplo, eu não quero que esse mesmo usuário operador utilize o painel técnico nem o painel configure, por exemplo. Então, eu defini que o mesmo usuário não vai, o mesmo grupo de usuários não vai acessar o visualizador de log, não vai ver as manutenções de senhas e também não vai abrir as aplicações painel técnico e Iris configure. Eu vou salvar essas configurações e a gente vai fazer um teste. Só a fim de demonstração, arquivo, manutenção de senhas e visualizador de log não vai estar disponível para o nosso usuário operador. Ok? Vamos sair do sistema, posso tanto fechar essa janelinha com o botão fechar ou simplesmente vir aqui em finalizar. Vou abrir novamente usando o usuário operador. Nosso usuário, então, operador, não tem os menus que a gente definiu, que no caso é o visualizador de logs e a manutenção de senhas. Se eu tentar com o mesmo usuário abrir o painel técnico, ele vai dizer para a gente não possui privilégios para abrir este módulo. O mesmo vai ocorrer se eu tentar abrir o Iris Configure. Perfeito. Agora vamos de volta no Iris Cadastro com o nosso usuário admin. Lembrando que agora a gente alterou a senha dele para 123456. Perfeito. E vou voltar aqui na manutenção de senhas. E o meu grupo operador eu vou definir de volta que eles podem visualizar
os menus que eu quero. Você pode, por exemplo, limitar o operador, neste caso, a qualquer um dos menus dentro do sistema, seja ele o menu de cadastro por completo, ou a parte de clientes, a parte de materiais, causas e defeitos e tipos e cobrança de ordem de serviço, todas as tabelas auxiliares do sistema, o menu operacional, algumas opções de editar e cancelar cliente, excluir e incluir, a parte de relatórios e até mesmo a parte de ajuda se for necessário. Outra opção que o sistema vai ter, e nessa recomendamos que entre em contato com o suporte, é justamente o menuzinho que a gente tem aqui em cima chamado tabelas. As tabelas elas são referentes às tabelas do próprio sistema. Então temos um monte de tabelinhas aqui e cada uma delas tem as opções de visualiza, inclui, modifica e exclui. São permissões muito mais específicas para cada uma das tabelas que tem dentro do sistema. Eu não quero que meu usuário operador, por exemplo, exclua um determinado cliente. Eu posso tanto vir aqui então e limitar que ele não consiga abrir nenhuma ficha de cliente, então ele não vai conseguir excluir. Eu posso vir aqui e no menu de editar eu posso tirar o botãozinho de excluir e ele não vai conseguir mais excluir um cliente, certo? Porém eu também posso, de uma certa forma, vir aqui e escolher a tabela de clientes e falar que este mesmo usuário, mesmo grupo de usuário, no caso operação, não pode excluir clientes. Ele vai conseguir visualizar a tabela, ele vai conseguir modificar, ele vai conseguir incluir clientes, ele vai conseguir fazer todas as operações, porém ele não vai conseguir excluir. Só que isso também influencia em outras tabelas auxiliares que utilizam a tabela de clientes. Então recomendamos que entre em contato com o suporte, justamente que o mesmo saberá como editar essas configurações por tabela de uma forma mais eficaz. Recomendamos sempre utilizar a questão de menus para caso você queira travar alguma funcionalidade ou até mesmo aplicação em cima do grupo de usuários ou do sistema. Lembrando, se eu criar um novo usuário aqui então, vou colocar aqui agora como técnico, a mesma senha 1, 2, 3, 4, apenas para fim de teste. Todas as opções do grupo operação vão ser aplicadas tanto para o usuário operador quanto para o usuário técnico. Ou seja, se eu vim aqui tirar o menu de arquivos e o menu de cadastro agora. Então, se eu logar com o operador ou com o técnico, nenhum dos dois vão ver a opção arquivo, ou seja, esta opção, e o menu cadastro, ou seja, este menuzinho. Vou salvar, vou fazer um novo teste, agora utilizando o usuário técnico. Então, o nosso menu arquivo e cadastro sumiu dessa janela. O mesmo vai valer para o nosso usuário operador. As permissões foram aplicadas para o grupo de usuários, que no caso é o nosso grupo operação. Todos os que estiverem no grupo operação não terão acesso àqueles menus que nós definimos. Eu quero que o meu técnico tenha permissões diferentes do meu usuário operador. Então será necessário você criar um grupo chamado técnico, ou o nome que você definir, e colocar o usuário técnico dentro do grupo técnico. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos excluir o usuário técnico, ele vai pedir a confirmação, vamos selecionar o grupo técnico tanto aqui na janelinha lateral, quanto por aqui, e vou incluir um novo registro. No caso, agora eu vou criar o meu usuário técnico. Dessa forma eu consigo definir menus diferentes, permissões diferentes, para cada um dos meus grupos. Então o meu grupo operação, por exemplo, que vai constar os meus operadores, eles não precisam acessar o painel técnico, nem o Iris Configure, por exemplo. E o meu grupo técnico não precisa acessar o painel de monitoramento, o Iris Configure e nem o Iris Cadastros, por exemplo. Então eu tenho definições diferentes para cada um dos meus usuários. Esse é o vídeo, ficamos por aqui.